Creio que nunca nós fomos tão chamados a atenção para olhar e para sermos lembrados a respeito da morte, como nesse tempo, não é verdade? Toda hora a gente está falando de alguém que está hospitalizado e do risco e do medo. Cada hora que você recebe uma notícia de que alguém que você conhece está hospitalizado por causa do vírus, surge o medo da morte. Nós estamos sendo lembrados, não por aquelas cenas apenas dos túmulos sendo abertos nos cemitérios, né, especialmente no início da pandemia, mas porque agora, mesmo nesse tempo, amigos nossos, membros da nossa igreja, estão indo para os hospitais, estão isolados, estão com Covid. E a morte parece que do início do ano para cá tem sido um tema que temos sido lembrados o tempo todo. A gente sempre soube da morte. Afinal de contas, de vez em quando a gente tem que ir a um velório. E a gente lembra. Mas quando passa aquela cena, ou quando passava aquela cena, a gente voltava ao normal e parece que a morte ficava mais distante. Agora não. Agora ela está presente o tempo todo, nas conversas. Nós temos 160 mil pessoas que morreram, segundo os dados oficiais, pela Covid. Mas me chamou muito a atenção, e com tristeza, de saber que, por causa das quedas econômicas, dos problemas econômicos no mundo todo, vão morrer mais pessoas de fome, devido à pandemia no mundo todo, e o empobrecimento da sociedade, do que morreram e morrerão de Covid. Isso é terrível. Lembrando que 1/3 da comida produzida, do alimento produzido no mundo é desperdiçado, é jogado fora. E tantas outras doenças que têm levado pessoas à morte. A gente não pode se esquecer daquilo que acontece no trânsito, no câncer, na pneumonia, não é? Nas doenças que vêm e voltam o tempo todo na nossa sociedade. Amanhã é dia conhecido, religiosamente falando, no nosso Brasil, como dia de finados, dia dos mortos. E eu quero trazer uma história para nós nesta noite da palavra, dentro deste tema que nós estamos começando hoje, Histórias para Viver, que vai nos ensinar como nós podemos receber consolação. Esse é o tema de hoje à noite, consolação. E como nós podemos ser instrumentos de Deus, não apenas para receber a consolação, mas para sermos consoladores, para consolar pessoas. Você conhece alguém que perdeu alguém para a Covid? Você conhece alguém? Você conhece alguém que está hospitalizado agora? Eu conheço algumas pessoas que hoje estão no hospital. Pessoas bem próximas da nossa igreja. Mas mesmo que não seja uma perda física, uma morte, pessoas que estão precisando de consolação, talvez por questões financeiras, por problemas familiares, por angústias ou depressão por alguma outra razão. E o que queremos ver hoje é uma história através da qual Jesus entra no tema da morte. E eu quero compartilhar com você hoje. E tentarmos juntos responder a algumas perguntas que a Bíblia deixa tão claro. O que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece? O que acontece após a morte? Para onde vai essa pessoa? Quais são as garantias que nós temos desta realidade após a morte? Como podemos consolar alguém que vive o luto? O luto tem muitas fases. Há pessoas que passam muito rapidamente pelas fases variadas do luto até a aceitação e até a paz com relação àquela perda. Há pessoas que demoram para passar pelo luto. Pessoas que se sentem culpadas, com ira, com raiva, com rancor de pessoas ou de Deus. Pessoas que deixaram passar oportunidades no relacionamento com aquele que se foi e agora carregam um remorso, uma tristeza por não terem feito aquilo que deveriam ter feito durante a vida.
Eu quero convidar você então para abrir nesta primeira história desta série, Histórias para Viver. E a história de hoje está registrada no Evangelho de João. Evangelho de João, você pode abrir a sua Bíblia neste Evangelho e nós vamos ler no capítulo 11. João, capítulo 11. Este texto descreve a morte de um amigo de Jesus. Jesus era amigo de uma família e tinha amizade com o homem desta casa, chamado Lázaro, mas tinha também amizade com as duas irmãs. Era um trio, 3 irmãos que viviam juntos. Pelo que tudo indica, estas mulheres e este homem não eram casados, pelo menos nesta época que Jesus conviveu com eles, não tinham um relacionamento conjugal. Os 3 viviam juntos. E aconteceu que Lázaro, que era o homem da casa, morreu. E para entendermos bem a dinâmica desta morte, nós precisamos saber o papel de um homem naqueles dias na sociedade. O homem da casa era a garantia de provisão, de respeito na sociedade. O homem era a garantia que os bens daquela família permaneceriam na família. Do contrário, ele iria para um parente mais próximo. O homem garantia que aquela família receberia o apoio social de outras famílias ou das instituições da sociedade, caso tivesse necessidade ou entrasse em dificuldade financeira. Era o homem. Quando Lázaro morre, Marta e Maria, as 2 irmãs, perdem este apoio, esta garantia, esta proteção social. Então há uma dor, há um desespero nestas mulheres que conheciam bem Jesus. Jesus já havia estado ali naquela casa. Há aquela famosa história de Marta e Maria. Quando Jesus chega, Maria se assenta aos pés de Jesus, Marta vai providenciar o alimento. São personagens muito conhecidos para quem conhece os evangelhos. Mas há um momento nessa história, quando Jesus entra em cena, que há um desabafo, há uma palavra quase que de ira, de descontrole emocional daquelas 2 irmãs. Veja aí na sua Bíblia o versículo 21 do capítulo 11 desta história. Olha o que diz Marta para Jesus. Primeiro, Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estivesses aqui, se o Senhor tivesse estado aqui, na hora que o meu irmão estava doente, ele não teria morrido. Por que ela fala isso? Porque Jesus demora para ir à casa delas. Quando Jesus fica sabendo da doença de Lázaro, que ele estava muito mal, ele não sai correndo, ele espera. E quando ele chega na casa, 2 dias depois, Lázaro já está sepultado. Por isso esse desabafo de Marta. Quase que uma demonstração de insatisfação. Ah, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Interessante que Maria faz a mesma afirmação. Se você olhar aí na Bíblia, continuando, Maria no versículo 32, agora é a vez dela se encontrar com Jesus, ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós estamos lidando com 2 mulheres bem doloridas, vivendo luto há 2 dias. 2 mulheres que estão desesperançosas com a vida e estão tristes porque Jesus não veio rápido para atender às suas necessidades. O que chama atenção é como é que Jesus lida com elas 2, com as 2. Jesus primeiro conversa com Marta, porque Marta é esta mulher enérgica, cheia de energia também, que tem coragem de confrontar Jesus, mas ela também é aquela que quer ouvir Jesus, e ela chega para Jesus e fala isso,
Mas na continuidade do texto, versículo 21, veja aí agora no 22, mas sei, depois dela reclamar com Jesus o seu atraso, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quem sabe o Senhor tem uma surpresa para mim. Essa mulher que tem coragem de se expor diante de Jesus. E ela precisa de consolo, porque o seu coração está dolorido. Como é que Jesus entra na história para consolar Marta? Jesus faz uma declaração no versículo 23 que é muito interessante, precisamos entendê-la. Jesus disse: o seu irmão, Marta, vai ressuscitar. Oh, glória, aleluia! Marta poderia dizer: que bom, Jesus, vamos lá para o túmulo. Mas ela não entende assim, porque ela traz à sua memória o conhecimento que ela já possuía do Antigo Testamento. E ela responde a Jesus: eu sei, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Por que Marta responde a Jesus, não com aquele ânimo de quem vai ver um milagre, mas de alguém que conhece uma doutrina? Aqui, ela fala para Jesus: Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Se é disso que o Senhor está falando, isso eu já sei. Marta precisava de mais esclarecimento quanto a essa doutrina da ressurreição. Irmãos, há muitas coisas que nós sabemos, temos convicção sobre Deus. Algumas delas até convicções que não são bíblicas. Algumas coisas que as pessoas falam sobre Deus, sobre a ação de Deus, o agir de Deus, que nem estão baseados na Bíblia. Mas eu sei que muitos aqui creem naquilo que a Bíblia diz. Têm convicção acerca das doutrinas. Por exemplo, você crê que Deus nos dirige a nossa vida de forma soberana, isto é, autônomo, mas também amorosa, uma soberania amorosa? Nós cremos nisso. Cremos que Deus governa a nossa vida. Mas isto nem sempre, esta fé na doutrina, no conhecimento, nem sempre se reflete nas horas da nossa necessidade. Nem sempre nós vivemos na hora da dificuldade esta convicção. Ela não se linka, ela não se aplica, nem sempre se aplica à nossa vida. Então, o que Marta está dizendo: eu entendo, Senhor, eu entendo que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, mas eu preciso de uma solução para o que está acontecendo aqui agora, porque eu não me conformo com a sua ausência neste evento. O Senhor poderia ter evitado. Assim acontece comigo e com você também. Apesar de crermos na soberania de Deus, no amor de Deus, no governo de Deus sobre nós, no plano de Deus para a nossa vida, quando as coisas ruins acontecem, é difícil colocar isso na prática. O que entendemos, irmãos, como ausências de Deus, precisa ser entendido como um plano que nós ainda não conhecemos. Deixa eu repetir essa frase. O que nós entendemos e vemos com os nossos olhos como ausências de Deus na nossa vida, na verdade, fazem parte de um plano de Deus, o qual nós ainda não conhecemos. Você compreende isso? Porque olhamos algumas situações da nossa vida como Marta estava olhando. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Se Deus tivesse ouvido a minha oração, eu estou orando há tanto tempo e nada acontece, coisas assim. E nós entendemos estas situações como ausência da ação de Deus.
Mas nós precisamos entender que isso é parte de um plano maior, de uma presença de Deus, mas que nós ainda não conseguimos compreender. Por isso nós teríamos que aquietar o nosso coração. E Jesus tem paciência com Marta, assim como Ele tem paciência comigo e com você. Quando a gente acha que está tendo ou estamos vivendo uma ausência de Deus, Deus não diz, estou cansado de você. Não aguento mais esse seu pensamento de que eu estou ausente. Deus não faz isso. Porque Ele é paciente, Ele quer nos ensinar e nos ajudar a caminhar durante aquele processo. Como Ele quis fazer com Marta. Ele dialoga com Marta. Marta era conhecedora da doutrina, porque ela conhecia o Antigo Testamento. Mas faltava assimilar essa realidade para a sua vida prática naquela situação de dor. Marta conhecia o que Isaías disse, no livro de Isaías, no capítulo 26, diz, os teus mortos viverão, e os que estiverem mortos ressuscitarão. Marta sabia disso, por isso ela menciona o último dia, quando Lázaro iria ressuscitar. Marta conhecia o profeta Daniel, que no último capítulo diz lá que num determinado dia, aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, Daniel 12, estes que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, ressuscitarão para a vida, e aqueles que não tiverem, para o dia da vergonha. Marta sabia disso, e ela possuía essa convicção do agir escatológico, futuro de Deus. E Jesus conversa com ela. Jesus consola Marta usando conhecimento que ela tem. A palavra dele, que sai da boca de Jesus, é um ânimo, um estímulo para a fé daquela mulher. Quantas pessoas você tem oportunidade de consolar com a palavra de Deus, com textos da Bíblia? Todo o tempo nós temos oportunidade de distribuir, de semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Sementes que podem para nós não estar servindo muito, naquela hora nem trazer um grande resultado. O que Jesus faz é semear na mente, no coração de Marta, palavras de esperança, de ressurreição e de vida. Jesus continua conversando com Marta e ele diz assim no versículo 26, ou 25 e 26, ele diz, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele lança uma pergunta, você crê nisso? Veja, Jesus está desafiando a inteligência, o conhecimento, a razão, o entendimento de Marta, porque Marta era uma mulher que entendia das Escrituras. Se você quer ser um consolador na vida de pessoas, você também vai precisar conhecer, nós vamos precisar conhecer a palavra de Deus e semear e ter textos da Bíblia, versículos de cor, memorizados na nossa mente, que vão servir de semente de esperança na vida de pessoas que precisam de consolo. E Jesus está falando sobre morte. Jesus está falando para uma mulher que está em luto, em dor, e Ele semeia a palavra da ressurreição, a palavra da doutrina do que vai acontecer no dia final. Deixa eu apresentar para você um texto de Tessalonicenses, você vai ler aqui comigo na tela. Veja o que Paulo fala sobre a morte. Olhe lá. Ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é sinônimo para aqueles que morreram. Naqueles dias, Paulo usava essa palavra. Para que não se entristeçam com os outros, que não têm esperança. Versículo 14, na sequência, diz assim,
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Jesus está dizendo, alguma coisa vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo. Veja o versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até o dia do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo seguinte, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua e conclui dizendo, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja, irmãos, se Paulo já tivesse escrito esse texto aqui, provavelmente Marta saberia decor, porque Marta conhecia as Escrituras, a ponto de dialogar com Jesus. Eu sei o que vai acontecer com meu irmão, está escrito no Antigo Testamento. Mas Paulo escreveu esse texto muitos anos depois deste acontecimento. E Paulo deixa claro o que é que vai acontecer com os mortos. Haverá um dia, amados irmãos, que a terra, o pó da terra, os cemitérios, darão seus mortos para Cristo. Os corpos que foram colocados na sepultura. Todos os corpos daqueles que morreram com Cristo ressuscitarão, diz o texto. Mas tem um detalhe. Eles ressuscitarão primeiro, antes de nós, se estivermos vivos, sermos arrebatados. 2 eventos concomitantes, na sequência um do outro. Quando Cristo voltar, ressoada a trombeta, dada a ordem do alto, dos céus, o anjo vai fazer isso, Cristo vai voltar nas nuvens e vai chamar os mortos que morreram nele, ou que morreram crendo em Jesus. E a terra dará os seus mortos, e os mares darão seus mortos, os incêndios darão seus mortos. Toda a destruição que foi causada nos corpos, mesmo aqueles que foram dilacerados, como na explosão, no incêndio, na destruição daqueles 2 prédios em Nova York, quando muitos corpos nunca foram encontrados, nunca foram juntados, porque eles foram dilacerados pela tragédia. Todos esses corpos serão ressuscitados num corpo glorificado e se juntarão ao Espírito que já está na presença de Deus. Alguém pode perguntar, pastor, o que acontece com alguém que morre crendo em Jesus? A Bíblia é clara, não há dúvida. Paulo deixa tão claro na 2ª carta aos Coríntios, quando ele diz que ausentes no corpo estaremos presentes com o Senhor. É na hora, não há nada intermediário. Talvez Marta não soubesse tão detalhadamente essas doutrinas, essas revelações, porque ela ainda não havia lido, porque não existia o Novo Testamento. Mas a Bíblia deixa claro que aqueles que morrem em Cristo vão imediatamente para a presença de Deus. Não há estado intermediário, como alguns dizem. Algumas igrejas, até mesmo consideradas cristãs, que usam a Bíblia, mas também usam outras revelações, dizem que as almas são aniquiladas, deixam de existir. Algumas dizem que as almas entram num estado de dormência, de sono, até o dia da ressurreição. Kardecismo e Espiritismo diz que a reencarnação, que a alma volta,
Nada disso a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alma retorna a Deus que o deu. O espírito retorna a Deus que o criou e o deu e o colocou num corpo. Porque nós somos espírito. Nós não somos isso aqui. Nós não somos matéria. Nós habitamos nisso aqui. Mas quando essa habitação, como diz Paulo, cai, há uma casa, uma morada no céu, que é imediatamente habitada por nós. Nós continuamos a existir na presença de Deus imediatamente. Não há dúvida quanto a isso. A palavra não deixa dúvida. Então aquilo que é semeado, pense numa semente, de forma corruptível. Paulo fala isso. O corpo se decompõe, o corpo vira pó, o corpo é incorporado na matéria da terra, que é de onde viemos originalmente. Aquilo que é semeado e colocado ali, deixado ali como uma fraqueza corrompida, ela é colhida. Pense nessa semente que agora virou um fruto, que é colhido em um corpo imaterial, glorificado. Talvez você poderia dizer um corpo que é energia. É um corpo que passa a parede. Esse é o corpo que Jesus teve quando Ele ressuscitou. Irmãos, quando Marta ouve essas palavras de Jesus, e quando ela ouve essa pergunta feita por Jesus, Marta, você crê nisso? O coração dela é consolado, ela se aquieta. Tanto é que Jesus a deixa e agora ele vai conversar com a outra irmã. Porque a Marta se enche de alegria. Se Jesus vai ressuscitar o irmão ou não, ela não sabe. Mas ela acalma o coração porque ela crê na verdade. Ela põe os pés sobre a sua convicção de fé. Ela começa a entender o destino do seu irmão, Lázaro. Onde estava Lázaro. Irmãos, não há dúvida. Há só uma diferença entre aqueles que morreram até Jesus e aqueles que morreram após Jesus. Você conhece aquela história do ladrão da cruz, não conhece? Aquele que morreu ao lado de Jesus. E Jesus olha para um deles e diz, hoje você estará comigo no paraíso. O paraíso não é a estação final para aquele homem. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele toma cativo, Efésios capítulo 4 diz isso, ele toma cativo, quer dizer, toma para si, ele arranca e põe em si o cativeiro. Que cativeiro é esse? Todos aqueles que morreram antes de Cristo, que morreram na expectativa do Redentor. Porque a Bíblia diz, e Jesus afirma, ninguém vem ao Pai senão por mim, certo? Então ninguém podia estar na presença de Deus nos céus antes de Jesus, porque Jesus é o Redentor. Mas aqueles que morreram desde Adão, Moisés, Abraão, os patriarcas, toda a história do Antigo Testamento, até o dia da ressurreição de Jesus, crendo que Deus iria prover o Redentor, que era uma promessa, ficaram esperando no paraíso. É esse lugar que Jesus, quando conta aquela parábola de Lázaro, não Lázaro este aqui, uma parábola, uma história, o rico, havia um abismo entre eles. E o homem de lá gritava, falava, mande alguém molhar a minha boca. Mande alguém lá na terra pregar aos meus familiares. Este lugar, paraíso, é onde Jesus foi quando ele estava morto. O seu espírito estava vivo e ele visitou o lugar dos mortos. Lá ele destruiu o poder do diabo, pega a chave da morte e arranca esses que estavam esperando o Redentor, e ele tira de lá e leva ao céu, na presença de Deus, toda aquela multidão que estava aguardando o Redentor, porque ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Mas hoje esta porta está aberta.
Agora, é bom dizer, ninguém entra por esta porta, ninguém vai à presença de Deus por ser bom. Ninguém vai à presença de Deus porque tem um crédito bem alto com relação ao seu comportamento. Assim como ninguém vai ao inferno, este lugar que ainda está lá, que estava ao lado do paraíso, que um dia será lançado no lago de fogo. Esta é uma coisa apocalíptica e que fica para outro dia. Ninguém vai ao inferno ou ninguém será condenado porque é pecador, porque comete determinado pecado. Ninguém é destinado ao inferno porque é isso. A gente viu essa semana nas mídias sociais aí uma discussão enorme, um bate-boca terrível sobre essa questão da homossexualidade. Uma pessoa não vai para o inferno porque é gay. Uma pessoa não vai para o inferno porque ele é bandido, assassino, mentiroso, adúltero, ganancioso. Assim como ninguém vai para o inferno por ser hétero, por ser bom, por ser generoso. Ninguém vai para o céu por causa disso. Não é isso que define a eternidade. Sabe o que define a eternidade? É ter ou não ter um redentor, um remissor. Em quem nós colocamos a nossa justificação? Quem é o nosso justificador? Nós mesmos? Muitas pessoas agem assim. E estão lutando para fazer o bem, para ver se então merecem a salvação final. Há muitas doutrinas que ensinam isso. Faça o bem para merecer a salvação. Assim como há muitos que dizem que se a pessoa é isso ou é aquilo, ela vai para o inferno. Ela não vai para o inferno porque ela é isso ou ela é aquilo. É porque ela não recebeu o seu remidor, o seu perdoador, o seu redentor. E à medida em que eu recebo o meu redentor, e eu sei que o meu redentor vive e está em mim, eu quero mudar a minha vida para agradá-lo e tão somente isso. Porque eu sei quem é o meu redentor, o Senhor Jesus. É simples assim. Mas nós temos a tendência de trabalhar com o balanço do crédito e do débito diante de Deus. Hoje nós estamos a um dia, que foi ontem, da reforma. A reforma protestante anunciou aos quatro cantos da terra só Cristo, só a graça, só a fé. Mas hoje, ainda dentro da própria igreja evangélica, no mundo cristão, as pessoas ainda querem colocar, precisa ser isso, precisa ser aquilo, não pode ser isso, não pode ser aquilo. A questão é se eu tenho um redentor e se eu quero que a minha vida seja moldada, transformada, eu quero abandonar aquilo que o meu Deus, o meu redentor diz que é pecado. E a Bíblia é clara em dizer o que é pecado. Não há dúvida. Mas a salvação, a ressurreição é garantida apenas e tão somente pela obra vicária, a obra salvadora, a obra redentora de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É claro isso para você. Talvez tenha ficado perguntas. E eu quero que fiquem algumas perguntas no seu coração, na sua mente, para que você vá para a palavra de Deus e busque não repetir aquilo que é dito por aí, mas aquilo que a Bíblia diz sobre os nossos pecados que são lavados, purificados no sangue do Cordeiro e sobre uma vida de alguém que recebeu a Jesus e quer abandonar o seu pecado. Jesus consola Marta, mas Jesus também trabalha com Maria. É interessante, irmãos, que essa segunda irmã, Jesus não conversa com ela. Jesus fala pouco para Maria, diferente da Marta. Porque Jesus sabe que a linguagem do consolo de Maria é diferente da linguagem de amor, de consolo da Marta.
Eu recomendo você ler o livro As 5 Linguagens do Amor, se você não leu ainda. Mas Marta, ela é consolada ao ouvir. Maria é consolada pela presença de Jesus. Quando Jesus debate com Marta e explica a Marta e deixa essa pergunta para Marta, ele sai, ela também sai de cena, e aí surge Maria. Maria vem se encontrar com Jesus, ainda no caminho. Jesus nem tinha chegado na casa ainda. E aí quando Jesus vê Maria, ela fala a mesma coisa. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não fala nada. Porque Maria não precisa ouvir. Maria precisa sentir. Não é assim também na nossa vida? A gente tem amigos, pessoas que conhecemos, que não precisam ficar ouvindo muito o que temos que falar. Elas precisam da nossa presença. E o texto que se segue aqui na história de Maria, que é a partir do versículo 33, se você olhar aí a sua Bíblia, diz que Jesus agitou-se no seu espírito. Olha aí como está na sua Bíblia. Talvez esteja Jesus gemeu, ou Jesus se comoveu com a situação daquela mulher. Versículo 33. A única coisa que Jesus fala para Maria é, onde que colocaram o seu irmão? Onde é o túmulo dele? E ele vai até o túmulo. E aí acontece aquele momento descrito neste texto, versículo 35, o menor versículo da Bíblia, mas que mostra uma dor profunda de Jesus. Profunda. Diz o texto no versículo 35, Jesus chorou. Pouquíssimas vezes Jesus chora, e uma delas é aqui. Jesus é comovido interiormente, Jesus sente a dor, Jesus se envolve na situação e ele chora junto com Maria. Essa é a maneira de Jesus consolar Maria, ficando perto dela. Tanto Jesus mostra essa emoção, que houve um comentário nas pessoas, e as pessoas disseram no versículo 36, olha como ele gostava de Lázaro. Espantam as pessoas, ficam espantadas. E aí no versículo 38, depois que essa turma toda vai embora, ele volta para o túmulo, aí sim para fazer o milagre da ressurreição. Quero perguntar a você, neste final, quem são as pessoas que precisam do seu consolo hoje? Talvez não sejam casos de morte por Covid, mas talvez seja divórcio, problemas com filhos, questões financeiras, uma quebra de relacionamento, alguém que está vivendo uma dificuldade na família. Quem são essas pessoas? Qual é a maneira que elas entenderão o consolo? Você sabe como fazer, o que fazer? Você sabe textos da Bíblia para edificar, para ajudar a fé dessas pessoas? Esse é o exercício de quem quer ser consolação para a vida de alguém. Talvez você esteja precisando de consolo. E o Espírito Santo quer consolar você. E você ouve hoje esta palavra a respeito da morte, a respeito do nosso futuro. E isto tem que gerar fé em seu coração. Eu gostei muito de ouvir uma história essa semana, fazendo uma pesquisa sobre a razão e a história de hinos. Quando hinos foram criados, foram escritos. Agora há pouco nós cantamos um hino do Adhemar de Campos, um cântico. E hoje eu soube pela Lourdes que ele escreveu esse cântico, que diz, na verdade é uma expressão da Bíblia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo, quando morreu a filha de 3 anos. Eu não sabia disso. E essa semana eu ouvi a história daquele cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Deus enviou o seu Filho amado.
E a gente canta muito esse hino em dias de enterro, não é verdade? Mas este hino foi escrito por um homem que é vivo até hoje, ele e a sua esposa. E eles ganharam o bebê num tempo de muita turbulência social. Em 68, 69, começou uma grande revolução cultural em Paris, na França, nas universidades, que se espalhou por muitos países, especialmente foi para os Estados Unidos. A época de Deus está morto, não se pode proibir, é proibido proibir. O movimento jovem, o movimento de abuso de drogas, de uso de drogas, liberdade. E a mulher, a esposa deste homem, compositor, ficou grávida. E o bebê nasceu depois de um tempo. E ela um dia perguntou para o marido: o que vai ser do nosso filho num mundo como esse? Talvez você pergunte isso. O que vai ser do meu filho e do meu neto? Misericórdia, Senhor. E aí um dia ele estava orando. E ele conta a história. E havia acabado a neve do quintal. Havia se derretido a neve. E ele sai pelo corredor externo da casa e vê que há uma planta que nasce no meio das pedras, após a neve sair. Quando ele viu aquela planta, ele pensou no que a esposa dele tinha dito: o que vai ser do futuro do nosso filho? Hoje esse filho já tem talvez 50 anos. E aí ele compôs naquele dia esse cântico que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A gente pensa só na morte, né? Mas ele estava pensando no filho, na educação de uma criança. Esse é o consolo que nós temos quando olhamos para o que a Bíblia diz sobre a eternidade, sobre ressurreição, sobre arrebatamento. Deus tem todas as coisas às suas mãos. Jesus não chegou atrasado na casa de Marta e Maria. Ele chegou na hora, naquele aglomerado de gente que acabou vendo a ressurreição de Jesus. É essa ressurreição que garante a vitória para a nossa vida. Porque Ele vive, Ele ressuscitou. E eu concluo lembrando de uma história que está escrita por Mateus, em Mateus. A história que diz que, e nesse texto nós podemos ler também, no texto de Mateus, é o próximo, diz assim: eis que o véu, no dia da morte e da ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 27, eis que o véu do santuário se rompeu em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus está descrevendo o evento que aconteceu na ressurreição, na morte e na ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de pessoas que dormiam foram ressuscitados. Você sabia disso? Saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja o que é que diz esse texto. Diz que na morte e na ressurreição de Jesus, pessoas que estavam enterradas, tiveram os seus túmulos abertos porque aconteceu um terremoto. E a partir desse terremoto elas ressuscitaram. O impacto da ressurreição de Jesus foi tão grande que pessoas ressuscitaram. E sabe mais? Elas foram para o centro da cidade. Diz o texto aqui que eles foram vistos por muitos. Esse povo ressuscitado, imagina, gente que já estava se decompondo, já estava decomposto, esses corpos ressuscitaram. Eu imagino aquela explosão de vida que aconteceu quando Jesus ressuscitou, que afetou os túmulos, e as pessoas ressuscitaram, e aí foram para o centro da cidade. Mateus capítulo 27, versículo 52. Essa é a explosão de vida que está disponível para mim e para você, e para todas as pessoas que nós quisermos abençoar. Esse é o consolo que nós temos, amados irmãos. É assim que a gente enfrenta criação de filhos, dificuldade da família, morte por Covid ou qualquer outra coisa. É assim que a gente consola e é assim que a gente é consolado,
por essa explosão de vida que acontece quando Jesus vem à cena, quando Jesus entra numa situação. Eu quero convidar você hoje. Talvez isso para você seja estranho, seja difícil crer. Sabe de uma coisa? Talvez para Mateus também foi difícil crer, mas ele não teve medo de escrever. Muitos ressuscitaram e entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Se fosse um risco disso não ter acontecido, você acha que Mateus iria correr o risco de lançar uma fake news e ser desmentido logo em seguida? Isso é mentira. Quem viu esses caras ressuscitados? Ninguém viu. Isso é papo furado desse escritor do Evangelho, da biografia de Jesus. Mateus não teve medo, ele escreveu. Muitos viram, porque foi verdade. Ele era um apologeta desse assunto, desse evento, porque ele sabia que pessoas tinham visto os ressuscitados. Gente que morreu de novo, como Lázaro, morreu de novo. Não tem problema. Mas gente que foi tocado pelo poder da vida de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a orar. E a pergunta que eu faço agora é dupla. Primeira é se você está precisando de consolo. E o Espírito Santo é o Consolador. É o que anda ao lado. E agora você pode dizer: Senhor, a dor está grande. Talvez seja uma dor antiga. Há pessoas que sofrem com o luto por anos. Talvez seja uma perda que você teve, ou uma perda que alguém fez você ter. Alguém que tomou uma decisão que afetou muito a sua vida, que destruiu você por dentro. Talvez você poderia ter vivido muito melhor a sua infância, a sua juventude, mas porque alguém tomou uma decisão lá atrás, há uma dor estabelecida no seu coração. E hoje eu quero convidar você a lançar sobre Jesus essa dor e ser consolado por Ele. Porque Ele vive e você pode ter essa experiência do consolo. Então a minha primeira pergunta é: há alguém entre nós, há alguém nos ouvindo que precisa de consolo? Eu quero orar por você e com você nesta hora. Fique em pé onde você está. Talvez você diga como Maria ou Marta: se Deus não tivesse deixado isso acontecer, eu não entendo por que aconteceu isso comigo. O Senhor tem consolo para você. O Senhor vai lançar alegria no seu coração nesta noite. Permaneça de pé, nós queremos orar. Mas eu quero convidar também agora aqueles que desejam ser uma voz e uma presença consoladora. Você quer ter ousadia, sabedoria para consolar alguém, como Jesus fez. Fique em pé, se você quer ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus para abençoar as pessoas. Há tanta gente triste, abatida, dolorida, sofrida, amargurada com as pessoas, com Deus. Eu quero ser, e você pode ser, uma bênção nas mãos de Deus. E parar de enxergar os seus problemas e as suas lutas, e enxergar o que Deus quer usar, como Deus quer usar você na vida de outros. É assim que nós vamos sair daqui hoje, consolados e sendo consoladores, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar agora. E juntos nos unimos em oração e consagramos a Ti, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, a nossa fonte de dor,
e de tristeza. E eu quero orar por cada pessoa que ficou em pé, porque reconhece que há uma dor, há uma tristeza, há um peso, há uma pergunta: por quê? Deus, e o que eu te peço agora é que, pela visitação do Teu Espírito Santo nestas vidas, haja uma explosão de alegria dada pelo Senhor, trazida pelo Teu Espírito Santo sobre esses corações, estas vidas, estas mentes. Ainda que não entendamos a história passada, que estas vidas recebam do Senhor a cura para os seus corações doloridos. Em nome de Jesus, eu quero proclamar a vida, a alegria, o regozijo, o ânimo do Senhor sobre esses corações, Senhor. O Senhor sabe a origem, o Senhor sabe a causa, mas especialmente o Senhor conhece estas vidas e o Senhor as cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama do Teu bálsamo, derrama da Tua presença, Senhor. Oh Deus. E eu quero também, Senhor, orar por cada um de nós, pela minha vida e a vida de todas as pessoas que estão em pé, que desejam ser instrumentos de consolo, Senhor. Deus, uma palavra ousada, mas uma palavra cheia de amor. É o que te pedimos, que saia da nossa boca e produza frutos de vida no coração das pessoas. Senhor, ensina-nos a ser a Tua presença na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. Senhor, ajuda-nos a aproveitar as oportunidades. Dá-nos esta sabedoria para pegar o assunto e transformar aquilo numa palavra que vai gerar fé, vai gerar confiança em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter esse discernimento, a não perdermos oportunidades. Nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor. Eu quero convidar você agora a orar por alguém. Aí onde você está. Você deve ter pensado em alguém. Ore por essa pessoa. Peça para Deus te dar oportunidade, esta semana, sabedoria, ousadia. Senhor, alcança estas vidas onde elas estiverem. Mas especialmente, Senhor, nos dá uma estratégia, uma oportunidade. Prepara um momento para nós falarmos e demonstrarmos amor por estas pessoas que vieram à nossa mente nesse momento. Pessoas que precisam de um consolo vindo do alto e o Senhor vai nos usar. Oramos por elas e nos colocamos nas Tuas mãos. Oramos assim. Que toda barreira do inferno que quer continuar amarrando essas vidas seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus. E quando nós formos falar, que esses ouvidos, esses corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Nós oramos, Pai. Queremos ver o Teu milagre nestes dias. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.